Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, seus irmãos João Rodrigues, juntos para crescermos em graça, em conhecimento, trazendo uma mensagem poderosa da parte do Cristo e o Cristo ressuscitado. Então vamos crescermos em graça, em conhecimento. Aqui quem vos fala é seu irmão João Rodrigues, ministro de um novo pacto, de uma nova aliança. Tá bom, meus amados irmãos? Então, essa mensagem está passando pelo meu canal no YouTube, Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado, também na página do meu Facebook, Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado, e na rádio Vida Livre, do nosso irmão, amigão, Chagas Bezerra de Fortaleza, tá bom? Tá sendo transmitido ao vivo também pelo aplicativo da rádio, tá bom, meus amados irmãos? Então, desde já, eu convido a todos os meus amados irmãos juntos para crescermos em graça e em conhecimento. O tema dessa mensagem de hoje, para que assim nós possamos crescer em graça e em conhecimento, fala sobre o jejum aceitável para o Criador. Esse é o tema da mensagem de hoje. Então, desde já, eu convido a todos os meus irmãos, minhas irmãs, para juntos crescermos em graça e em conhecimento. Então, desde já, que você possa estar com a sua Bíblia em mão para juntos examinar os escritos. Sempre eu digo nas minhas mensagens que é importante o examinar as escrituras para que nós possamos crescer em graça e em conhecimento, tá bom? Então, desde já, agradeço a todos os meus irmãos, minhas irmãs que estão juntos nessa maratona, nesse crescimento da graça do Cristo e o Cristo ressuscitado. Então, desde já, compartilhe essa mensagem com seus amigos, com as suas amigas no YouTube, no WhatsApp, Facebook, no Instagram, aonde você tiver acesso, que você possa estar compartilhando essa mensagem com mais alguns irmãos, algumas irmãs, tá bom? Então, o tema hoje é sobre o jejum. Qual é o jejum que de fato o Criador aceita? Né? Qual é o jejum que é de fato aceito pelo Criador? Será que é esse jejum que a religião o pratica? Ou será que é de fato o jejum que as Escrituras apontam? Então, mais uma vez, nós vamos crescermos em graça e em conhecimento. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que eu sou ministro, pregador da graça, como os outros meus irmãos também pregam, tá bom? Não prego a lei de Moisés por essa, mas porém, hoje eu estarei correndo alguns versículos bíblicos do Antigo Pacto para dar o sentido do que é o verdadeiro jejum. Mas sabemos muito bem que não é aplicado para nós o Antigo Pacto, a Antiga Aliança. Eu leio como história, como sombra, né? Então há uma necessidade de examinar alguns capítulos e versículos bíblicos do Antigo Pacto para a gente entender de fato qual é a visão do verdadeiro jejum que é aceitável pelo o Criador. Tá bom, meus amados irmãos? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías 58, Isaías 58, do versículo de número 1 até o versículo 7. Esse é o texto base da mensagem. Depois, no decorrer da mensagem, a gente vai correr em outras referências bíblicas para que assim a gente possa crescer em graça e em conhecimento, tá bom? Vamos descobrir qual é o verdadeiro jejum que o Criador quer que seja praticado, tanto naquela época como hoje, nos dias atuais? Vamos lá? Então, olha o que está dizendo em Isaías 58, do versículo 1 em diante. Aqui, a palavra do Criador vai fazer diversas perguntas. Então, preste muito bem atenção na leitura para que a gente possa entender de fato a linha de raciocínio sobre esta mensagem. Eu não estou aqui preocupado em falar bonito, em querer ter, como é que eu posso dizer, falácias com eloquência. Não, o meu objetivo aqui é fazer com que essa mensagem da graça ela chegue à mente dos eleitos que ainda estão na religião, que estão presos, cativam na religião. Nós que pregamos a graça do Cristo ressuscitado, nós não pregamos para salvar ninguém, para salvar alma de ninguém, para salvar espírito de ninguém. Nós, simplesmente, o espírito dos eleitos, de nós que somos eleitos, já foram eleitos antes da fundação do mundo. A mensagem de cada um de nós que somos pregadores da graça, nós pregamos para salvar a mente dos eleitos. O evangelho da graça é que salva a mente dos eleitos que ainda se encontra na religião, tanto na religião evangélica como nas outras religiões. Eu vou mostrar para você que o jejum que é aceitável pelo Criador é totalmente diferente desse jejum que a religião evangélica apresenta, certo? Então vamos lá. Isaías 58,
do versículo 1 em diante, vai dizer assim: clama em alta voz, não te retenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó, os seus pecados. O versículo 2 vai dizer assim: todavia, me procuram cada dia, tomando prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Aí diz assim: perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. O 3, dizendo porque jejuamos-nos e tu não tenhas para isto, porque afligimos a nossa alma e tu não o sabes? E eis que no dia em que jejuais, achais os vossos próprios contentamentos e o requereis todo o vosso trabalho. O 4, e eis que para contendas e debates jejuais, e para ferisdes com um punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Aí na sequência o 5 vai dizer assim, lá no 6 que você vai entender a mensagem. O 5 diz assim: seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si sacos e cinzas? Chamareis tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Olha o que é a repreensão que o Criador dá aos homens naquela época, a nação de Israel, pela boca do profeta Isaías. Será que o jejum que o Senhor estava dizendo, que o Criador estava dizendo, que o agradava, seria aquele que ele estava falando aqui? Que eu vou ler novamente para você entender, para depois entrar no versículo 6. Então observa que o Criador aqui, ele faz perguntas, e pergunta para aquele povo que estava em pecado, se era aquele tipo de jejum que estava o agradando a ele. Olha o que diz o versículo 5. Eu vou ler novamente para a gente entender a mensagem. Uma mensagem simples, mas com uma eficácia tremenda. Claro que eu não pego o livro de Isaías e não é aplicado para mim e para você que somos a igreja que estamos no novo pacto. Só que para entender o verdadeiro jejum que o Criador quer, há uma necessidade de eu recorrer nessa base bíblica de Isaías 58, do versículo 1 em diante, para depois nós irmos para o novo pacto, para Romanos e Hebreus, para entender de fato qual é o verdadeiro jejum que o Criador recebe. Por essa razão que eu estou lendo o antigo pacto, a antiga aliança. Eu acredito que você está me entendendo, tá bom? Então vamos que vamos, crescendo em graça e em conhecimento. Não esquecendo de comentar, de compartilhar essa mensagem nos grupos do WhatsApp, no Facebook, aonde você tiver acesso, compartilhe essa mensagem. Então, Isaías, o capítulo 48, ou melhor dizendo, Isaías 58, o versículo 5, vai dizer assim: seria este o jejum que eu escolheria, que o homem, que o homem um dia aflija a sua alma e que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si sacos e cinza? Será que seria esse jejum que seria agradável para o Criador? Será que esse tipo de jejum que ia agradar o Criador? Porque era isso que eles praticavam na lei de Moisés, no Antigo Pacto.
Então, o que é o jejum? É uma tradição judaica, é uma tradução que eles o praticavam, só que eles estavam praticando um jejum que na verdade não teria mais efeito, como nunca teve efeito. Era uma prática que se tornou natural. Então esse tipo de jejum não estava agradando ao Criador. É por isso que ele fala, será que esse tipo de jejum que me agrada? Você está entendendo? Então, quando nós lemos o capítulo 58, do versículo 5, o 6 e o 7, a gente vai entender que Cristo está mostrando, ou seja, o Criador está mostrando que ele não aceita esse tipo mais de jejum. E no versículo de número 6, você vai entender o verdadeiro jejum. E no versículo 7, vai ficar bem explícito, bem explanado a intenção do que é o verdadeiro jejum para o Criador. Então, Isaías 58, versículo de número 6, ele vai dizer assim, olha o que diz. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltem as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixe os livres, os oprimidos e despedaças todo o jugo. Ou seja, o jejum para o Criador é esse aqui. O verdadeiro que ele recebe é esse aqui. Quando você chega no versículo de número 7, vai ficar melhor. Então, o jejum para o Criador é esse aqui. Não é querer se vestir de saco, é se separar do alimento. Não, isso aí não tem valor nenhum para o Criador. Quando você chega no versículo 7, olha o que está dizendo o versículo, o que está dizendo a palavra do Criador. Olha o que está dizendo. Diz assim o 7. Porventura, não é também que reparta o teu pão com o faminto? Então, o verdadeiro jejum aceitável pelo Criador é repartir o teu pão com o faminto, com o teu próximo. Esse é o verdadeiro jejum. Não só na época do Antigo Pacto, o Criador já estava orientando, como no Novo Pacto, quando a gente for para o Novo Pacto, que eu vou estar explicando mais à frente, essas referências, que o jejum que é agradável, que é aceitável pelo Criador, é esse aqui, que eu estou lendo para você e depois será confirmado no Novo Pacto, na Nova Aliança. Como tem novos irmãos e irmãzinhas que estão chegando na graça, que são novinhos, que há muito tempo jejuaram na religião, né, que acharam que teria para poder ter santidade, há uma necessidade de jejuar, há uma necessidade de se separar, há uma necessidade de buscar, fazer jejum para buscar o Espírito Santo. E aí a gente vai descobrir que isso tudo foi mentira aplicada pela religião aos irmãos que não têm conhecimento bíblico. Então, hoje, nós vamos conhecer o verdadeiro jejum para o Criador e o jejum que é aceitável por ele. E esse jejum é simples. Olha o que está dizendo. Porventura, não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, né? Recolha os pobres abandonados? Então, quando veres o nu, o cubras e não o esconda da tua carne. Então, o verdadeiro jejum para o Criador, que é aceitável, é repartir o pão com o faminto, é ajudar os necessitados, é amparar os pobres, é dar aconchego àqueles que estão jogados nas ruas e vestir aqueles que estão nus. E quando nós olhamos para a religião, eles não fazem esse tipo de jejum, porque é esse jejum aqui que é aceitável diante dos olhos do Criador. E eu vou ler mais uma vez para você entender, porque tem muitos irmãos que muitas das vezes não entendem. Então eu vou fazer questão de ler mais uma vez Isaías 58, versículo 7. Esse é o verdadeiro jejum que agrada ao Criador. O verdadeiro jejum que faz com que o Criador receba de verdade. É quando o que? Porventura não é também o que reparte o teu pão com o faminto? E colherás em casa os pobres abandonados? Então quando veres o nu, o cobrirás e não te escondam a tua carne? Então é esse o verdadeiro jejum
aceitável para o Criador e não a abstinência de alimento. Isso não tem nenhum valor para o Criador. Hoje, a religião evangélica, eles ensinam que tem de fazer jejum. Para quem não sabe, o jejum era uma prática judaica que os judeus usavam no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, sabendo que nós não estamos no Antigo Pacto, nós somos a Igreja de Cristo Jesus, nós nunca fomos judeus, porém, o jejum não é para mim e nem para você, que somos a Igreja de Cristo Jesus. Você está entendendo? Então, o jejum para o Criador é isso aqui. Então, o que acontece? O que é o jejum no Antigo Pacto, na Antiga Aliança? Geralmente, quando os judeus erravam, quando eles estavam em transgressões, em pecado, eles jejuavam por um período de tempo, ficavam sem se alimentar, para ir até o Criador, para confessar os seus pecados, né? Confessar os seus pecados e alcançar do Criador o perdão. Só que nós que estamos na nova aliança, nós não estamos em pecado, nós não transgredimos a lei, não estamos debaixo da lei. Por quê? Porque nós nunca fomos judeus. Nós não precisamos praticar a prática judaica. O jejum é mais uma prática judaica, é mais uma prática do judaísmo. Então o jejum não é aplicado para a Igreja de Cristo Jesus que está no novo pacto. Então, a religião hoje, o sistema religioso diz que hoje você tem de jejuar, ou seja, ficar alguns dias ou horas sem se alimentar, para o abater a carne, para mortificar a carne, né? Para poder ter força. E na verdade isso é uma grande afronta, é algo ruim, porque no novo pacto não tem mais isso. O jejum hoje é repartir o pão com o faminto, é ajudar os necessitados. É isso que é o verdadeiro jejum para o Criador. Você está entendendo? Então hoje a religião ensina que para você se santificar, precisa praticar o jejum, que no caso seria não se alimentar. E isso não é assim. No novo pacto não é assim que funciona. Quer ver? Vamos ler lá em Romanos, o capítulo de número... Romanos capítulo 8, versículo de número 13, olha o que está dizendo. Então, enquanto eu estou procurando aqui a referência bíblica, os meus irmãos vão compartilhando, comentando, se sintam à vontade a todos, para crescermos em graça e em conhecimento, tá? Desde já, eu sou grato, muito grato mesmo pela vida de cada irmão, cada irmã, que sempre participa conosco, crescendo em graça e conhecimento. Então, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 13, olha o que está dizendo aqui. Preste muito bem atenção o que está dizendo aqui. Romanos capítulo 8, versículo 13. Olha o que vai dizer a palavra do Criador. Diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar-te as obras do corpo, vivereis. Então, no novo pacto, na nova aliança, não é você ficar sem comer, sem se alimentar, para mortificar a carne. No novo pacto, na nova aliança, é o Espírito Santo, é o reino espiritual. Então, eu vou ler novamente para você o que nos mortifica as obras da carne, que o abate é o Espírito. É tanto que o Espírito aqui está com letra maiúscula. O está maiúsculo, logo se trata do Espírito Santo. Então, no novo pacto, na nova aliança, o que mortifica a carne, as obras da carne, é o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Então, eu vou fazer questão de ler novamente Romanos capítulo 8, versículo 13, para ficar gravado no nosso entendimento, no nosso intelectual, para a gente entender. Então, esse jejum que a religião pratica hoje, que para poder buscar poder, tem de ficar sem comer, isso é tudo barganha, isso tudo é mentira, isso é desvalorizar o sacrifício de Cristo Jesus. Então, lá na frente, nós vamos entender um pouco melhor sobre isso. Então, olha o que está dizendo em Romanos, o capítulo 8, o versículo 13, ele vai dizer bem claro, o apóstolo Paulo vai dizer bem claro aqui, o que é que mortifica as obras da carne? É o jejum ou é o Espírito? Vamos ler, olha o que está dizendo. Porque se vivereis segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificartes as obras da carne,
ou melhor, as obras do corpo, vivereis. Então é pelo Espírito Santo que mortifica as obras da carne. E não é pelo jejum. O jejum era para o antigo pacto, o jejum era para os judeus, o jejum era para a antiga aliança. Não tem nada a ver aplicar isso para a igreja. Então, na igreja, no novo pacto, as obras da carne elas são mortificadas pelo Espírito Santo que habita na igreja. Não é pelo jejum. Quer mortificar as obras da carne? É simples, está aqui a receita. É pelo Espírito. Então eu pergunto para você que me assiste agora, nesse exato momento, no novo pacto, na nova aliança, qual é o mecanismo, a forma de mortificar as obras da carne para que assim vivereis? Segundo o Espírito. O Espírito Santo que habita em nós, como diz as Escrituras, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Claro que o apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, ele está escrevendo isso para os romanos. Nós, quando nascemos, já nascemos com o Espírito Santo. Não há mais pecado sobre nós. Nós nascemos em perfeita vitória. Eu sei que isso é difícil de muitas pessoas entenderem, mas com o tempo as coisas vão se ajeitando, a gente vai entendendo. Eu sempre trago as mensagens simples, fáceis dos irmãos, das irmãs entender, porque eu sempre foco naqueles novinhos que estão chegando, né? E provando para você que no novo pacto, na nova aliança, não tem jejum. Primeiro, que nós não somos judeus. Segundo, se trata do novo pacto, da nova aliança. E na nova aliança não é você ficar separado de alimento que vai fazer com que você se fortaleça ou enfim, que tenha um gesto diante do Criador. Não, é no Espírito. É por isso que diz em Romanos capítulo 8, versículo 13, ele vai dizer a seguinte frase: porque se viverdes, se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, ou as obras do corpo, vivereis. Então, no novo pacto, na nova aliança, é pelo Espírito, e não é pelo jejum que mortifica a carne. Porque a religião ensina que para nós abater essa carne, para mortificar essa carne, precisa fazer jejum. Eles falam, você quer ter vitória? Quer abater essa carne? Você tem de jejuar tantas horas, tantos dias, né? Só que a gente aprendeu na palavra do Criador que é pelo Espírito Santo. E não tem nada a ver com abstinência de alimento. Você está me entendendo, meu irmão, minha irmã? Que palavra maravilhosa, né? Então, quando nós vamos para Hebreus capítulo 10 e versículo 10, olha o que está dizendo aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 10. Que palavra maravilhosa, poderosa. Como eu sempre digo, é uma mensagem simples, mas é uma mensagem que está tendo direção certa, que está falando ao meu e ao teu coração, né? E tenho certeza que nós estamos crescendo em graça e em conhecimento. Hebreus, capítulo 10, versículo 10, vai falar sobre o sacrifício de Cristo. É pleno e definitivo. O sacrifício de Cristo foi perfeito, é para sempre. Uma única vez ele fez um sacrifício por mim e por você, ou melhor dizendo, pelo aquele povo, pelo judeu e para o povo daquela época, e nós já nascemos perfeito, a igreja já é perfeita, não precisa fazer sacrifício nenhum, porque Cristo já fez o sacrifício perfeito. Olha o que está dizendo em Hebreus capítulo 10 e versículo 10. Observe comigo, acompanhe comigo na tua Bíblia, que você está aí agora nesse exato momento com ela. Acompanhe comigo o que está dizendo em Hebreus capítulo 10, versículo de número 10. Diz assim: na qual vontade temos sido santificado pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então, foi feita uma única vez, para nunca mais ser feito. Sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Esse sacrifício foi perfeito no madeiro. Interessante que quando Jesus fez esse sacrifício há mais de 2000 anos atrás, lá no madeiro, ele está dizendo que no novo pacto, na nova aliança,
a igreja de Cristo Jesus, ela não precisa mais fazer sacrifício. Na verdade, nunca precisou fazer sacrifício a igreja de Cristo Jesus. Você sabia que quando você vai praticar qualquer tipo de sacrifício, você está invalidando o sacrifício do Cristo perfeito, justo? Você sabia que quando você inventa essa questão de jejuar para poder dizer que vai mortificar a carne, você está simplesmente ignorando o agir do Espírito Santo? Porque em Romanos capítulo 8, versículo 13, diz que lá é o Espírito que mortifica as obras da carne e não esse jejum que fazem em relação a ficar sem comer. Mas muitas pessoas falam assim, mas no novo pacto está dizendo ali que Saulo jejuou. Claro, no início da jornada do apóstolo Paulo a gente vê isso aí, mas de acordo com que a graça vai chegando, o apóstolo Paulo, ele vai deixando para trás aqueles rudimentos judaicos. Então a igreja de Cristo, principalmente nós que estamos depois do ano 70, não tem mais isso para nós, meu irmão. A religião te enganou há muito tempo, que para você mortificar a sua carne, você tem de jejuar. Não existe isso. Mortificar a carne é no Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem esse poder. Entendeu? Então, em Hebreus capítulo 10, versículo 10, ele diz, na qual vontade temos sido santificados pela oblação, ou seja, pelo sacrifício, no corpo de Jesus Cristo, feito uma única vez. Então foi no corpo de Cristo, quando ele foi crucificado no madeiro, ele fez um único sacrifício perfeito. Hoje não precisa mais ninguém, nem o judeu daquela época, nem o povo que viveu naquele período, os romanos, para onde foi destinada essa carta, e muito menos a igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus é perfeita, é justa, santa, ela é pura, ela já está pura pelo Cristo, o Cristo ressuscitado. Então hoje o que acontece a religião? A religião te ensina que tu tem de fazer campanha. Isso é uma blasfema contra a Cristo. O que é campanha? É um esforço humano. Primeiramente que essa palavra campanha não se encontra na Bíblia. Outra coisa, na Bíblia não está escrito que Jesus mandou fazer campanha em alguma parte da Bíblia. Isso são rudimentos de homens, filosofias de homem. São falácias vãs, doutrinas vãs. Entendeu? Nem os discípulos mandaram fazer campanha, os discípulos não fizeram campanha, Jesus não fez campanha, não mandou fazer campanha, mas isso apareceu agora, isso está empesteado aqui, principalmente no Brasil. O sistema religioso, eles amam, eles gostam de acrescentar coisas nas escrituras, a qual não tem. Isso não tem, meu irmão. Fazer campanha, eles fazem campanha, a campanha para a busca do Espírito Santo. O Espírito Santo já habita em nós, meu irmão. Eles fazem campanha para receber uma vitória. Que vitória, meu irmão? Se Cristo já deu a nossa vitória. Eles usam esse termo de várias formas. É a campanha da vassoura ungida, do óleo ungido, do lenço ungido, é do sal grosso, dos 300 e não sei quanto. É tanta coisas que eles inventam para enganar o povo. E o verdadeiro jejum para o Criador não tem nada a ver com você sacrificar o seu corpo, porque Cristo, ele já fez o sacrifício perfeito. O verdadeiro jejum para o Criador está em Isaías 58, versículo de número 7. Isaías 58, versículo de número 7. É uma mensagem simples, mas é uma mensagem, meu irmão, que eu tenho certeza que muitos de nós estamos aprendendo. Você está entendendo? Então, enquanto muitas das vezes as pessoas querem se sacrificar porque eles acham outra coisa, jejum era um rudimento da lei mosaica. Isso não se aplica para a igreja de Cristo Jesus. Então, para finalizar essa mensagem, eu vou deixar mais uma vez o texto lido para juntos crescermos em graça e em conhecimento. É uma mensagem curta, rápida, mas que
O que importa é que o irmão, é que a irmã entenda a palavra do Criador. Você sabia que tem muitos irmãos hoje que estão em graça, que não sabem sobre essa questão, sobre o jejum? Jejum, meu irmão, não é para a igreja de Cristo Jesus. Jejum foi para os israelitas. E nós não somos israelitas. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. O jejum perfeito, que é agradável, que o Senhor recebe, eu vou ler agora para poder estar encerrando essa mensagem. Isaías 58, versículo 7 diz assim: porventura, não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? Então, quando vires o nu, o cobrirás e não te esconderás da tua carne. Esse é o verdadeiro jejum para o Criador. Totalmente diferente dos rudimentos judaicos. Tá bom, meus amados irmãos? Então, desde já, eu agradeço a participação de cada irmã, cada irmão que comentou, que interagiu, tá bom? Eu tenho certeza que essa mensagem foi simples, rápida, mas foi objetiva, teve um foco, teve uma visão, foi alcançada mais pessoas, que aí eu tenho certeza que essa mensagem ela vai alcançar pessoas que ainda estão na religião, no sistema religioso, pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Eu sempre gosto de pregar as mensagens simples para que os novos que estão chegando agora na graça entendam o sacrifício perfeito de Cristo, o sacrifício perfeito que foi maravilhoso, foi agradável, é magnífico. Quando a gente começa a ler as Escrituras, encontra dentro da palavra do Criador a magnitude, né, a sabedoria tremenda do Cristo ressuscitado. A gente só tem que agradecer e reinar em vida. Tá bom, meus amados irmãos? Então, desde já, eu agradeço cada irmão, cada irmã que participou. Eu agradeço meu irmão Chagas Bezerra, por essa mensagem estar sendo transmitida pela rádio Vida Livre, de Fortaleza. Essa mensagem também está sendo transmitida também, vai ser gravada e colocada no meu canal no YouTube. Desde já quero dizer aqui, abrir um parênteses e dizer aos meus irmãos que ainda se não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscrevam, compartilhe a mensagem, ajuda a divulgar essa mensagem, tá bom? Ative o sininho para receber novas mensagens. O nome do meu canal no YouTube é Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado, tá bom? Então, desde já, um abraço forte aos meus irmãos, às minhas irmãs e até a próxima mensagem.